Meu nome é Jesus e contarei minha história. A história do filho de um carpinteiro e uma dona de casa, que foi enviado por Deus para salvar o mundo. Você precisa entender que antes de eu nascer, eu já tinha uma missão. Anos antes do meu nascimento, Deus, meu Pai, tinha criado o universo. Eu estava lá, como parte da trina divindade. Porém, um anjo chamado Lúcifer e alguns aliados, se rebelaram contra meu Pai, querendo usurpar sua glória. Ele fez o homem e a mulher pecarem no jardim que meu Pai construiu para eles. E roubou-lhes o direito de governar o mundo. O pecado tinha entrado no mundo e com ele, a morte, a prisão eterna. Todos os seres humanos estavam sob o jugo, sob o governo de Satanás. Mas meu Pai, por grande e infinito amor aos seres humanos, veio ao mundo encarnado, através da minha pessoa, Jesus Cristo, para limpar o mundo e livrar as pessoas da condenação eterna, dando a oportunidade de redenção e vida. Para isso, eu tinha de viver como humano, e claro, nascer como um. E assim começa minha história na Terra. Meu Pai procurou na Terra um homem e uma mulher especiais para serem meus pais. Então, Deus se alegrou ao ver Maria, uma mulher judia simples, da cidade de Nazaré, mas com um coração fiel e bondoso. Minha mãe e meu pai estavam noivos na época. Deus enviou o anjo Gabriel para avisar a minha mãe que ela estava grávida e que o filho que ela esperava tinha sido concebido pelo Espírito Santo, uma vez que ela era virgem. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. E dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande. E será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Minha mãe era jovem e ainda não era casada. Obviamente ela se assustou um pouco, mas ela ficou imensamente feliz e grata a Deus por tê-la escolhido para ser a mãe do filho do próprio Deus. Depois, o anjo também apareceu para o meu pai, José, um carpinteiro judeu que vivia em Nazaré, e lhe avisou que minha mãe estava grávida e que ele não precisava ter medo, pois era o Filho de Deus. Meus pais foram corajosos e aceitaram com alegria essa missão. Na época que minha mãe estava grávida, os judeus viviam sob o governo do Império Romano. Foi decretado que todos os judeus deveriam voltar para suas terras de nascença, com o intuito de fazer um censo. Assim sendo, meus pais viajaram para a Judéia, para a cidade de Belém. Porém, minha mãe começou a sentir contrações. Era chegada a hora do meu nascimento. Entretanto, a cidade estava cheia. Muitos viajantes se hospedavam lá, por conta do censo. Dessa forma, meu pai não encontrava lugar algum para pernoitar com minha mãe e deixá-la confortável para meu nascimento. Meu pai, depois de muito esforço, conseguiu que um homem cedesse sua estrebaria para pernoitarem. E foi lá mesmo que eu nasci. Em volta de animais, deitado em uma manjedoura, enrolado em panos. Nesta mesma noite, 3 pastores estavam cuidando de suas ovelhas nos campos perto de Belém. Um anjo lhes apareceu. Uma forte luz brilhou em cima deles e eles ficaram amedrontados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Os pastores então correram ao meu encontro e me levaram presentes, o ouro, incenso e mirra. Quando chegaram, eu estava no colo da minha mãe, e eles se ajoelharam para me adorar. Porém, enquanto isto estava acontecendo, o rei tinha descoberto que em Belém tinha nascido o rei prometido dos judeus, e enviou uma ordem para matar todos os meninos abaixo de 2 anos. O anjo avisou ao meu pai:
e ordenou que fugisse conosco para o Egito. Ficamos lá por um tempo, até que o rei que me procurava morreu. Então, o anjo apareceu novamente ao meu pai e lhe avisou sobre a morte de Herodes, e lhe disse que voltasse conosco para Israel. E fomos para a região da Galileia, na cidade de Nazaré. Eu cresci com meus irmãos, aprendi uma profissão com meu pai. E ainda jovem, impressionava os chamados doutores da lei. Um dia, aos 12 anos de idade, dei um susto nos meus pais. Nós tínhamos ido a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Terminada a festa, a caravana partiu. Meus pais acharam que eu estava com amigos ou familiares, junto à caravana, porém eu tinha permanecido em Jerusalém. Eles partiram sem mim. Eles retornaram para me procurar, e depois de 3 dias, me encontraram. Eu fiquei no templo, ouvindo os sermões e falando com os especialistas da lei. Quando encontrei meus pais, imagine! Estavam desesperados. Minha mãe até um pouco brava, mas eu expliquei que estive na casa do meu pai, me preparando para minha missão. Mas eu era muito obediente. Amava Maria e José e retornei com eles a Nazaré. Vivi a minha vida com minha família, e depois, mais velho, encontrei com meu primo, João Batista, às margens do Rio Jordão. Nossa! Meu primo! Outro dia conto-lhes a história dele também. Foi um grande homem com uma grande missão. Mas por agora, preciso que saibam que ele pregava e anunciava a minha vinda. Ele batizava as pessoas, e ao encontrá-lo no rio, pedi que me batizasse. Depois que me levantei da água, os céus se abriram. E o Espírito de Deus desceu sobre mim, e a voz do meu Pai ressoou dos céus, dizendo: Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Quando eu saí dali, fui direto para o deserto. Estive jejuando por 40 dias, buscando fortalecer meu espírito. Estava com fome. Então, o diabo apareceu para me tentar contra meu pai, e me fazer desistir da minha missão. Você sabe como foi isso? Vou te contar no próximo vídeo. Obrigada por assistir ao vídeo. Seu like é muito importante para mim. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos.